Hidrocarbonetos. Você sabe o que são? Sabe em que são formados? E qual a importância no dia a dia? Veja agora no jornal Química Todo Dia. No programa de hoje, irei falar sobre os hidrocarbonetos e a sua função no cotidiano. Bem, hidrocarboneto é um composto químico constituído apenas por átomos de carbono e de hidrogênio. Existem diversos tipos de hidrocarbonetos, entre eles, há os que são constantemente perceptíveis no dia a dia, que são muitas vezes desconhecidos. Veja agora. Compostos de hidrocarbonetos como metano, butano, octano e propanona são vistos diariamente por muitas pessoas. Só que na maioria das vezes, as pessoas conhecem o produto que são gerados a partir deles, mas muitas vezes não conhecem do que são formados. O metano é o gás natural, combustível encontrado no gás GNV. Já o propano e o butano é o famoso gás cozinha, que é o gás GLP. Já o octano, que tem a fórmula molecular C8H18, ele forma a gasolina, que é o combustível usado pelos automóveis. E a propanona, ela forma a acetona, que é o solvente utilizado para a remoção de esmaltes, tintas e vernizes. Enfatizando a gasolina, ela inclusive é o combustível mais utilizado em automóveis e motocicletas, com uma média de 578 mil barris por dia de consumo mundial. Você sabia que ao digerir bebida alcoólica ou ao usar um perfume, você está usando compostos de hidrocarbonetos? Pois é, a bebida alcoólica e os perfumes são derivados de um hidrocarboneto chamado etanol, um álcool etílico que está presente nas bebidas e nos perfumes. Vamos agora a uma reportagem feita por Tony Carbono para saber o que as pessoas sabem sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. É bem capaz que você desconheça essa palavra, mas com certeza você conhece os derivados de alguns desses hidrocarbonetos. A gasolina, a bebida alcoólica, os plásticos e a naftalina são derivados dos hidrocarbonetos. Agora vamos descobrir o que as pessoas sabem sobre esse assunto. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Você sabe o que são hidrocarbonetos? Não. Bom, como aqui você pode estar vendo, essa é sua máquina, ela é movida aqui de combustível. Gasolina. Você sabia que a gasolina é um hidrocarboneto? Não tenho certeza. Não, também a gasolina é um hidrocarboneto. Você sabe, seu pai, o que é um hidrocarboneto? E você sabia que a gasolina, o perfume, a bebida alcoólica e a naftalina são hidrocarbonetos? Bem, hidrocarbonetos são qualquer produto que a originação deles é justamente carbono e hidrogênio. Aí só percebeu que há hidrocarbonetos que não são metabólicos, que a gente muitas vezes não conhece esse assunto. Eu pelo menos Verdade. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde. Vocês sabem o que são hidrocarbonetos? Não, a senhora sabe. O senhor sabe o que são hidrocarbonetos?
A senhora sabia, e o senhor, que vocês convivem diariamente com hidrocarbonetos dentro de casa e muitas vezes não sabem a origem? Vamos supor, na realidade vocês conhecem quais são os produtos que são formados por eles, mas não sabem o que são hidrocarbonetos. Quer que eu cite alguns exemplos? Na sua casa a senhora usa o gás de cozinha para fazer a comida, né? E um deles. O senhor no seu carro você usa gasolina, não usa? E muitas vezes quando atrasa, no seu guarda-roupa a gente usa naftalina, não usa? E pronto, quem gosta de tomar aquela cervejinha dia de sexta-feira também tem hidrocarboneto ali. Vocês sabiam disso? Não. Tá, agora estão sabendo, então. Então, o senhor sabe, seu Murilo, que isso é hidrocarboneto? Não? O senhor sabia que o senhor trabalha com hidrocarboneto? Não? Bom, a gasolina, a bebida alcoólica, perfumes e tanto os etanóis em si, eles são hidrocarbonetos. Sabe, dona Paula, o que é hidrocarboneto? Não? A senhora sabia que na sua casa a senhora tem hidrocarbonetos? Não. Hidrocarbonetos são moléculas de carbono e hidrogênio em um corpo só. Então, gás de cozinha, gasolina, como é o nome daquela coisa que a senhora tira para tirar o esmalte? Que a senhora usa para tirar o esmalte? Acetona. Acetona, muito bem. A acetona, ela também são hidrocarbonetos. Agora a senhora sabe o que são, não sabe? Sim, isso quer dizer que o éter também é essa componente. Éter, formol, plástico, também seria carbono, petróleo, entendeu? Coisa boa estudar, né? Com certeza. Coisa ruim é parar no tempo, né? É verdade. Bom, essa foi mais uma matéria do jornal Química Todo Dia. Anthony, é com você. É claro perceber que muitas das coisas que estão ao nosso redor, nós muitas vezes não sabemos a sua origem, nem tampouco a sua composição. Mas uma coisa é certa, os hidrocarbonetos são muito importantes para o nosso dia a dia e a vida do ser humano. Mas nem tudo na vida traz somente coisas boas. E com os hidrocarbonetos não seria diferente. Apesar de trazerem os recursos benéficos para o homem, alguns hidrocarbonetos são responsáveis por desequilíbrios ecológicos, problemas climáticos e grandes emissões de dióxido de carbono à atmosfera. Veja agora o documentário que mostra os fatores negativos dos hidrocarbonetos, tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Bem, é fácil perceber a grande presença dos hidrocarbonetos no dia a dia. Agora imagine só o seu dia sem os hidrocarbonetos. Por exemplo, você sem o gás de cozinha, você sem plástico, sem o petróleo. Pois é, esses e muitos outros hidrocarbonetos trouxeram grandes benefícios para o homem. Mas que a combustão de alguns desses hidrocarbonetos libera uma quantidade relativamente grande de dióxido de carbono para a atmosfera e pode acabar gerando graves problemas para o homem e, consequentemente, para o meio ambiente. Uma das principais causas desse problema são os combustíveis fósseis, que são hidrocarbonetos, que até o momento representa a maior fonte de energia. Bom, eu vou dizer algumas vantagens dos combustíveis fósseis e logo após eu digo as desvantagens. As vantagens são o seguinte: os combustíveis fósseis têm um valor muito alto em termos de eficiência energética, que lhe dão maior aproveitamento do que as fontes de energia limpa. Ou seja, você utilizar o carvão mineral ou o petróleo como fonte de energia é mais rentável do que você usar energia eólica, energia solar, que são consideradas energia limpa, mas não tem um potencial tão grande quanto a dos combustíveis fósseis. Para você ter ideia, a queima de 1 grama de combustível fóssil já libera uma enorme quantidade de energia. Outro fator é que os reservatórios de combustíveis fósseis são muito fáceis de localizar, como no caso do carvão, que é o combustível fóssil encontrado em abundância e é usado na maioria das usinas, pois reduz o custo da produção em larga escala. O petróleo é a forma mais utilizada predominantemente de combustíveis fósseis para todos os tipos de veículo. Agora as desvantagens, que é o problema. Que apesar dos combustíveis fósseis serem a maior fonte de energia até o momento, o seu consumo de modo indesejável
leva a diversas questões ambientais de grande importância. As desvantagens são o seguinte: embora o petróleo, o gás natural e o carvão serem encontrados em abundância na natureza, o índice alarmante em que eles são consumidos resultou na diminuição substancial dos seus reservatórios. Os hidrocarbonetos presentes nos combustíveis fósseis liberam gases de efeito estufa, como metano, dióxido de carbono e etc., que são capazes de danificar a camada de ozônio. E além disso, outros gases nocivos, como o monóxido de carbono e o dióxido de enxofre, são responsáveis pela chuva ácida, que significa um desastre para a ecologia, já que a chuva ácida degride todo o meio ambiental. Outro fator negativo é que a extração de combustíveis fósseis colocou em perigo o equilíbrio ambiental em algumas áreas. E a mineração de carvão tem prejudicado a vida dos trabalhadores de diversas minas ao redor do planeta. Outro fator que já aconteceu algumas vezes nos oceanos é quando acontece os chamados vazamentos de óleo ou vazamento de petróleo. Que é o seguinte, é porque a fuga de alguns combustíveis fósseis, como o gás natural e o petróleo, pode levar a graves perigos. Assim, o transporte desses combustíveis é muito arriscado, fora o fato que os combustíveis fósseis contribuíram para o aquecimento global. E esta é a questão que está sendo discutida por autoridades em nível mundial. As desvantagens são bem alarmantes. A questão do meio ambiente, já que qualquer problema ligado ao petróleo, ou seja, vazamentos, a questão pela grande utilização pelos automóveis, libera muito dióxido de carbono na camada de ozônio. Isso acaba danificando a atmosfera da Terra, ou seja, quando abre um buraco na camada de ozônio, os raios ultravioleta penetram com mais força a Terra, isso gerando várias catástrofes naturais. Bem, essas foram as desvantagens e as vantagens, certo, dos hidrocarbonetos. No Química do dia de hoje, nós aprendemos alguns tipos de hidrocarbonetos. Percebemos que eles são bastante importantes para o nosso dia a dia e que o excesso de algum desses hidrocarbonetos causam problemas graves para o meio ambiente. O programa de hoje vai chegando ao fim e é com essa frase de Albert Einstein que eu encerro o programa. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Muito obrigado pela atenção e até o próximo jornal Química Todo Dia. O jornal que nos mostra a importância da química no seu dia a dia.